Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Lucas e esse é mais um episódio da nossa playlist de Deep Learning com PyTorch. Nesse vídeo nós vamos aprender a tratar os dados antes de nós rodar o nosso treinamento da rede neural. Então, no vídeo passado a gente fez o download dos dados e importamos no nosso código esses dataset, e nesse vídeo então a gente vai fazer o tratamento desses dados, porque da forma como ele vem do dataset a gente não consegue fazer um treinamento direto. A gente precisa fazer algumas operações com esses dados para adequar eles ao modelo da nossa rede neural. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, beleza? E se você gosta de vídeos relacionados à programação, visão computacional, inteligência artificial, não se esqueça de se inscrever nesse canal, de compartilhar esse vídeo, essa playlist com os seus amigos que também estão procurando aprender PyTorch Deep Learning. E caso você tenha interesse, o link na descrição desse vídeo, meu e-book sobre detecção de faces com visão computacional, onde em um dos métodos eu utilizo redes neurais convolucionais, que a gente vai ver mais para frente aqui nessa playlist. Beleza? Então, caso você tenha interesse, por R$19,90 você pode adquirir esse e-book, link na descrição. Então, beleza, estou aqui no meu Google Colab e agora a gente vai precisar mapear esse nosso data frame que a gente importou aqui utilizando o Read CSV do Pandas. A gente vai mapear esse data frame, mais especificamente a coluna Species, que é essa coluna final aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que my data frame, que é o nome da variável, na coluna Species, aqui, vai receber quem? My data frame, na coluna espécies, ponto map, e aí a gente vai dizer o que? Essa função ponto map, ela vai pegar cada um dos parâmetros que a gente vai aplicar e vai atribuir um novo valor a ele. Então o que a gente vai fazer? A gente tem alguns tipos de espécies aqui, né? Então a gente tem virgínica, vetosa e versicolor. Então a gente vai pegar, quando for setosa, a gente vai atribuir o valor 0. Quando for versicolor, a gente vai atribuir o valor 1. E quando for virgínica, nós vamos atribuir o valor 2. O que isso daqui faz? A gente transforma a saída que está no tipo string, a gente transforma isso para variáveis categóricas. Variáveis categóricas é quando a gente expande algumas informações do nosso dataset, de forma que a gente cria aqui mais alguns dados para a gente trabalhar de forma numérica e não de forma e não no formato string, né? Porque então a gente vai dizer que quando nosso modelo vai prever, quando for setosa, ele vai prever o resultado 0. A gente vai saber que é setosa. Quando for versicolor, ele vai prever 1. E quando for virgínica, ele vai prever o resultado 2. Então eu vou executar essa célula. Ok? Agora se eu vier aqui e eu observar my data frame, aqui, espécies, perceba que eu não tenho mais setosa, versicolor e virgínica, eu tenho 0, 1 e 2, ok? Na minha coluna espécies. Então aqui ele está sendo representado dessa forma e aqui ao invés de ser o nome vai ser 0, 1 e 2. Vamos ver isso também? Se eu colocar só my data frame e executar, a gente pode ver aqui então a nossa saída. Beleza. Primeiro passo a gente fez. Agora eu quero extrair
Então a gente tem que entender agora quais são as entradas e quais são as saídas. A gente já comentou nos outros vídeos que a nossa rede neural vai ter 4 entradas, né? Foi o que a gente definiu aqui em cima também, né? No vídeo que a gente construiu o modelo da rede neural. Então a gente fez essa definição e agora a gente vai criar a nossa variável com as nossas entradas que a gente vai passar para o nosso modelo. Essa variável a gente vai chamar de x maiúsculo, né? Esse x maiúsculo é uma prática comum quando a gente está desenvolvendo algoritmos de machine learning que se refere às entradas, né? O y maiúsculo, o x quer dizer maiúsculo e o y minúsculo. O y serão as nossas saídas. Então, no caso, as nossas entradas aqui vai ser myDataFrame, ponto drop. O ponto drop ele vai retirar uma linha ou uma coluna da qual eu estou me referindo. Nesse caso, como as entradas são as nossas 4 medidas aqui, ó, eu quero remover essa última coluna aqui, chamada espécies. Então, eu vou vir aqui e eu vou dar um drop em espécies. E eu preciso passar também um segundo argumento, que é o eixo. O eixo vai ser o 1, né? 1 eu me refiro a colunas e 0 eu me refiro a linhas. Beleza? E agora o nosso y, a gente vai fazer myDataFrame, espécies. Ok? Vamos executar isso aqui. E se eu visualizar o meu x, eu tenho as minhas entradas aqui. E se eu visualizar o y, eu tenho a minha coluna de saída. Porém, só isso não é suficiente para mim fazer o treinamento, né? Para mim fazer o treinamento, eu preciso pegar somente os valores dessa tabela aqui, né? Porque aqui, se a gente for ver, eu tenho todos esses dados aqui que são os nomes das medidas. Porém, só isso não é suficiente para a gente treinar a nossa rede neural. Então, se eu ver aqui na minha variável x, eu tenho esses cabeçalhos aqui desses valores que eu não quero utilizar eles na hora de treinar minha rede. Nem quero também utilizar esses índices aqui. Então, para mim adicionar a variável somente com os valores nos quais eu vou utilizar para treinar, eu vou dizer que x recebe x.values. Beleza? Se eu visualizar o x aqui, ó, a gente consegue ver que x vai ser um vetor, uma matriz, na verdade, onde cada item aqui, ó, é correspondente às características de uma planta. Então, eu tenho esses valores aqui, só que aqui agora representados como uma matriz, que é a forma que eu vou treinar, né? Então, o y, se a gente visualizar o y, eu tenho o índice e a minha coluna de saída que se chama espécies. Se eu disser que y vale y.values e visualizar o y, eu pego somente os valores. Então aqui eu tenho 0, 1 e 2 correspondentes a cada um das classes que eu vou utilizar para treinar. Beleza? Então, agora a gente já tem os dados no formato ideal para a gente executar o nosso treinamento. Então no próximo vídeo a gente vai estar treinando a nossa rede neural com esses dados que a gente acabou de preparar aqui, beleza? Te espero lá. Valeu!